Então todo o povo tomou Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fez rei em lugar de Amazias, seu pai. Esse edificou a Elate e a restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Vamos lá, pessoal. Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Guarde com você, 55 anos. E era o nome de sua mãe Jecolias de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. Guarde isso também. Fez o que era reto, o que era certo, né? Quer dizer, não ficou andando de um lado para o outro, não. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizeram Amazias, seu pai, que já expliquei. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. Hoje nós não estamos no dia de homem algum, nós estamos nos dias do Espírito Santo. Ele é entendido nas visões de Deus. E diz, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Deus fez ele crescer. Porque saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de Gate, e o muro de Jabné, e o muro de Asdod, e edificou cidades em Asdod entre os filisteus. E Deus o ajudou contra os filisteus e contra os arábios que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. E os amonitas deram presente a Uzias, e o seu renome, sua fama, se espalhou até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. O Egito era a nação poderosa daquela época. Poderíamos dizer que o Egito seria os Estados Unidos de hoje. Aquela nação poderosa ficou sabendo que na pequenina Judá, que era uma parte só de Israel, havia um homem chamado Uzias, que estava se destacando, estava crescendo, estava se tornando uma potência. E naquela época não tinha internet, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha imprensa, não tinha telégrafo, nada disso. Mas a notícia chegou. Esse homem cresceu muito. Se você continuar lendo ali, ele se tornou até o chamado amigo da agricultura, que o campo para ele foi fértil, ele foi muito abençoado. No versículo 15 ainda dá um destaque. Diz, também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se tornou forte. Não sei se chegou à Ásia daquela época, China, entenda bem, Japão, a Europa conhecida daquela... Não, na Bíblia não só fala que foi muito longe. Então ele se tornou uma grande potência. Porém, aí tem um erro na vida dele. Um erro que você, se olhar lá atrás, no segundo livro de Crônicas, capítulo 12, um homem fez. Quem foi? Foi Roboão, neto de Davi, filho de Salomão. Diz, sucedeu, pois que havendo-se Roboão confirmado o seu reino, havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Volta para Uzias. Uzias, então, sendo uma potência, ele comete um erro. Deixou o quê? A vaidade entrar. A vaidade é você querer ser aquilo, entenda bem, que você nem pode ser. Ele queria fazer algo que não era para ele. O que ele fez? Como rei, ele achou que tinha direito. Não tinha. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper. Cuidado. No livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo 18, olha o que a Bíblia diz. Diz assim, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito precede a queda. A tradução que traz, o orgulho precede a queda. Ele deixou o orgulho entrar. Sendo já um homem confirmado, sendo essa a bênção toda, ele se exaltou, até se corromper e transgrediu contra o Senhor, seu Deus. Por quê? Entrou no templo do Senhor para queimar incenso, que era uma maneira do passado, não é para hoje não, no altar do incenso, mas que não era ofício dele. Ele fez o que fez o primeiro rei de Israel. O que ele fez? O Saul, quando ofereceu o sacrifício no lugar do sacerdote. E era um mandamento, aquilo era um mandamento. Deus falou para o que você fez? Tá, deixa eu falar para você, primeiro, não preparei não, mas ver agora. 1 Samuel 13:10, diz assim, e sucedeu que, acabando de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul se lhe saiu ao encontro para o saudar. 11, mas veja o que o homem de Deus vai falar para ele. Então lhe disse Samuel, que fizeste? Disse Saul, por quanto vi que o povo se espalhava de mim, tu não vinha nos dias aprazados, e os filhos teus já tinham se ajudado em Miquimais. Diz assim, eu disse, agora
descerão, entenda, os filisteus sobre mim em Gilgal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me e ofereci o holocausto. Aí ele diz assim: então disse Saul a Saul, agiste neciamente, e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenara. Qual o mandamento? Que ele não podia fazer aquilo. Como aqui, ele não podia fazer aquilo, mas ele achou que podia, porque era o rei. Irmão, você pode ser um cristão muito usado por Deus, entenda bem, mas já ouviu alguém falar, o céu é o limite? Lembra desse um programa que tinha, só o pessoal mais antigo que vai lembrar, o céu é o limite. Não é o céu o limite, a palavra de Deus é o limite. Porque você não entra na palavra de Deus, você não entra no céu se não for pela palavra. E ele então achou que podia, e o homem de Deus está dizendo para ele que não. Olha o que ele vai dizer assim: porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. O que você está fazendo aí, Uzias? Ô rei, isso não é do seu ofício. Rei, sai daí, você está cometendo uma loucura. E resistiram ao rei, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra tua da parte do seu Deus. Ele recebeu a repreensão. Aqui está a maior falha dele, não foi isso. Já ouviu alguém dizer assim, alguém já falou, o pessoal diz, errar, persistir ali que é a burrice. O caso dele foi agora, quando ele recebeu aquela repreensão, dizia: profeta, me perdoe, a sacerdote, ore por mim, a sacerdote, por favor, orem a Deus por mim, mas não, e diz assim, então Uzias se indignou e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Guarda comigo ali o que a Bíblia fala a respeito disso em Provérbios capítulo 12, versículo 1. Ele diz: o que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto, estúpido. Ele foi estúpido, ele não aceitou a repreensão. Lá no livro de Sofonias, no capítulo 3, eu volto a falar sobre ele depois, ele diz assim: ai da rebelde e manchada, da cidade opressora. Olha o que diz: não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu Deus. Ele tinha que se aproximar, mas não, ele ficou chateado, revoltado, e quando ele fez isso, diz assim, no versículo, e ele pôs contra os sacerdotes, e a lepra lhe saiu à testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Ou seja, quando ele se revoltou, ele abriu a porta para a maldição entrar. E a Bíblia diz: então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até mesmo ele se deu pressa a sair, visto que o Senhor oferia, que Deus permitiu. Por quê? Provérbio de novo, você vê como é que tem muito? 13, diz: o que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Ele não temeu, não respeitou, então a maldição entrou nele. Irmão, tem muita gente que a maldição está entrando. O pior vai acontecer agora. Não tem o pior não, pastor Gênesis? Não, o pior está agora. Assim ficou leproso o rei Uzias até quando? Até o dia da sua morte. E não tira a lepra como apenas a doença, não. Ele ficou separado de Deus até o dia da sua morte. Mas por quê? Porque Sofonias falou lá 3:12, ele não se aproximou de Deus. Ele tinha que se aproximar. Aí nós vamos ver agora, para depois fazer esse desfecho, nós vamos ver aqui um paralelo de um homem que não foi um Uzias. Pelo contrário, foi o oposto. Lembra que Uzias fazia o que era reto ao sol do Senhor. Vamos para o capítulo 33, vai falar de Manassés. Esse aqui, Deus me fez esquecer, ele que esqueceu de Deus. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Opa, ao mesmo tempo de Uzias, lembra? Que Uzias reinou 55 anos, ele teve o mesmo tempo de reinado de Uzias, e diz: e fez o que era mal, ao contrário de Uzias. Uzias fazia o que era reto aos olhos do Senhor, ele fazia o que era mal aos olhos do Senhor.
conforme as abominações dos gentios. Tem muitas coisas que o gentio faz que o cristão não faz. No gentio, no caso deles, eram pessoas fora da lei de Israel. No nosso caso, são pessoas fora da palavra de Deus, quer dizer, fora da igreja. Eles fazem coisa, casam, descasam quantas vezes quiser. Por favor, calma. Ninguém aqui vai ser discriminado, não. Quantas pessoas chegam na igreja, estão no segundo casamento, no terceiro, no quarto, por favor. Deus não leva em conta o tempo da ignorância, é agora, para ninguém se sentir discriminado. Chega uma pessoa que está no segundo, terceiro, achando que não estão falando com ela. Não estamos falando com ela. Estamos falando agora, a pessoa que conhece a palavra e deliberadamente despreza, começa a fazer o que gentio, porque nesse caso, nós também éramos gentios, quer dizer, também nós estávamos fora da igreja, e nós fazíamos essas coisas, porque achávamos normal, não é verdade? Eu até falei que no passado o adultério masculino, por exemplo, era tão aceito até pela própria esposa, que ela chegaria assim: prenda suas cabritas que meu bode está solto. Não falavam isso? As mulheres antigas falavam. Quer dizer, era uma coisa comum que nós achávamos, mas porque nós éramos gentios e nós achávamos que isso era normal, ter ódio das pessoas, ter vingança no coração, né? Praticar, que é uma coisa que machuca um crente raiz, como o pessoal conhece, um crente mesmo. Você não gosta de ouvir palavrão, gosta? Não, o cristão não aguenta. Eu não sei como é que tem gente que é crente e fala palavrão. Isso pode, machuca o ouvido. Aquilo machuca o ouvido, entenda? Você vai ver um filme, a maioria, porque antigamente o filme, para os enlatados americanos, eles vinham para cá na dublagem, eles tiravam os palavrões, botavam palavras similares, né? Usavam palavras similares. Hoje estão usando o palavrão mesmo, quer dizer, isso não dá para usar, não é querer ser crentão não, mas não dá para ouvir. Filme brasileiro faz, quantas vezes você vai ouvir, tem mais palavrão do que não sei o quê. Então, o crente não fala, não, mas o gentio faz, ele não acha nada demais. Eu contei para vocês que eu estava num local, não vou falar onde, para não criar problema, mas não foi, claro que não foi na igreja. Eu estava assim, um garotinho, talvez da idade do meu neto, eu tenho um neto de 6 anos, vou fazer 7 agora, e ele foi na minha frente assim, mas há tanto palavrão, que quase que eu falei assim: ô garoto, que é isso, que boca suja é essa? Mas vai que vem o pai dele atrás. Aí xinga o palavrão, diz que eu sou boca suja, aí vai arrumar uma briga, entenda? O que eu vou fazer? Como diz o outro, botar a viola no saquinho e sair fora, né? Ou então vou ter assim, tu tinha que educar o seu filho, porque ele é mal educado igual você, aí é uma briga tremenda, né? Não, deixa que quem educa é o pai que educa o filho, né? Vamos lá. Assim eu olhei e falei, mas eu pensei na hora assim, que é isso, menino? Eu falei, puxa, vai que o pai dele vem atrás e fala, que é isso o quê? O filho é meu, não sei o quê, aí arruma tumulto, né? Você vai se meter numa encrenca aí à toa, mas dá pena de ver isso. Então, o que estamos vendo aqui? Ele simplesmente, entenda bem, começou a fazer o que os gentios faziam, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado. Era comum entre eles fazerem altares aos ídolos, né? aos deuses, que não eram deuses. Mas ele não, ele era, entender bem, de Abraão, Isaque e Jacó. Ele tinha um Deus só, ele era monoteísta, sua nação era monoteísta, mas ele quis agradar as outras nações. Ele fez tanta coisa errada, diz o versículo de número 6, fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale de Inom. O que era isso? Sacrificavam no fogo as crianças por causa das colheitas, coisa diabólica, quer dizer, era como se fosse um objeto, uma criança para eles, e usou de adivinhações de Diagô, de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores. Tem uma tradução que diz, consultou necromantes, pessoas que consultam os mortos. Não tem isso, irmão, não pode, de maneira alguma, não podemos ter essa prática. Você pode ter essa ideia, nós não podemos, cristão não pode ter esse tipo de prática. E diz, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor para provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho, nesta casa em Jerusalém que escolhi, dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de que eu vou fazer conforme tudo o que lhe ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. Vamos agora. E Manassés tanto fez errar Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram o quê? Pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés ao seu povo, porém
Não deram ouvido. Ele se distanciou tanto que ele fez pior. Aí Deus falou com ele. Eu tenho explicado, Deus não espera o seu bolso ficar vazio. O que é isso, pastor? Você ficar doente para ele falar com você. Não. O homem que fala com Deus quando está caído. Deus fala com o homem antes, mas disse, isso não é para mim, isso não é comigo. Ele rejeita, principalmente os seus filhos, entende? Somos nós pais, né? Somos nossos para que sempre nos avisar, olha, isso aí não é bom, não sei o quê. E é verdade, ele não fez isso. Aí, já ouviu alguém dizer, um dia a casa cai? E a casa caiu. Versículo 11, pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército, o rei da Síria, Deus permitiu, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. Irmão, que coisa triste. O famoso rei Manassés, filho do famoso Ezequias, descendente de Davi, está sendo levado ao cativeiro. Humilhação. Perdeu o que o homem tem mais importante, liberdade. Perdeu sua liberdade. Perdeu o seu reino. Aí ele foi orar, que eu falei, Deus não espera você perder as coisas. Não. Deus não. O homem que espera. Caído, aí ele foi, pelo menos ele fez isso. O que ele fez? E ele diz, e ele angustiado orou deveras ao Senhor seu Deus, e humilhou-se muito perante o Deus dos seus pais. Eu não quero adivinhar a oração dele, mas deve ter dito, Deus, eu fui idiota, eu fui burro, eu fui estúpido. Provérbios 12, eu fui estúpido, o Senhor falou comigo, eu rejeitei, eu não queria saber, disse, não, isso não é comigo. Ele se humilhou bastante, e é importante, lá em Tiago 4:10, diz assim, humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Quer dizer, ele se humilhou, ele chegou diante de Deus, se humilhou. Lembra do Uzias? Uzias não? Ficou leproso até quando? Até o dia da sua morte. Quem errou mais, pessoal? Foi Uzias ou foi Manassés? Manassés. Que se fosse fazer sacrifício dos filhos no fogo, idolatria constante. Entenda, sempre falo para vocês, quem errou mais, Saul ou Davi? Aos nossos olhos foi Davi, mas Deus olha o coração rebelde, porque a rebeldia é como um pecado de feitiçaria, é verdade. Um pregador disse uma coisa, entenda, o Saul queria matar Davi, entenda bem, por inveja, por uma opção de coisa, e o Judas que traiu Jesus por quem? Por nada. Quer dizer, a rebeldia é coisa que está dentro do homem, é uma coisa que está dentro da pessoa, e muita gente deve estar com isso. Rebeldia à palavra de Deus, ele se rebelou contra a palavra de Deus. Mas esse homem agora, ele vai e se humilha diante de Deus, que repito, não quer dizer, ele se aproximou. Vamos recapitular o que eu já falei para vocês. Sofonias de novo, capítulo 3, versículo 2, diz assim, não ouve a voz, não aceita o castigo, não confia no Senhor, nem se aproximou do seu. Você não teve algo que você não queria? Não confia em Deus, mas Deus então, se eu estou errado, se eu tenho errado, o Senhor me ajuda. Vai, ele se aproximou de Deus, o outro não se aproximou. Ele estava lá na Babilônia, esse que fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Aquele que fazia o que era errado aos olhos do Senhor, esse se humilhou diante de Deus. Então, se humilhando diante de Deus, ele pode ter a bênção. Ele se humilhou. Mas, diz, ele fez oração e se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém. Eu gosto de explicar que a palavra Jerusalém quer dizer casa de paz. Ele não tinha um reino ainda, mas já tinha paz. É que eu falo, você pode estar doente ainda, você pode estar com o bolso vazio, mas tem paz. Você sabe que Deus está no controle agora. Deus está, é o que o Senhor Jesus falou em João 16:33. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Então, quando você anda com Deus, você pode ter aflições, mas não vai perder a paz. Rapaz, estou sabendo da sua doença, é verdade, mas Deus está comigo. Estou sabendo do seu marido, da sua mulher, estou sabendo do seu filho, da sua filha, estou sabendo do seu neto. Rapaz, que luta, mas Deus está comigo. Quer dizer, tem paz, porque ele está andando com Deus. Se ele está longe, aí ele tem que se aproximar, porque ele perde a paz. Ele perde a paz. Então aí voltou a ter paz, voltou a Jerusalém. E ao seu reino, ele está pronto para restituir o que você perdeu. A Bíblia fala sobre isso.
A Bíblia fala que a glória da última casa será maior do que a primeira. Ageu 12:9. Ele então, se humilhando, Deus pode trabalhar, mas tem que se humilhar, irmão. Quando você se humilha mesmo, olha que duas coisas. Eu falei, Ezequiel 36:31. Ezequiel diz que você terá assim, então vos lembrarei dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, e tereis o quê? Nojo, entenda bem, em vós mesmo, das vossas maldades e das vossas abominações. Tem que ter isso. Tiago, Novo Testamento, Marcos 1,15, Jesus quem falou, olha o que Jesus falou, o Senhor, ele diz, dizendo, o tempo está cumprido e o reino está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Irmão, ele ficou leproso até o dia da morte. Alguém sabe o dia da morte? Não. Os antigos já diziam, para morrer basta estar vivo, então se arrependa logo. Entenda, dos maus caminhos, diga a Deus, não é para conseguir nada de Deus, é por você mesmo, para você não ir para a eternidade perdido, porque um dia nós vamos fechar os olhos, como eu falei, ninguém sabe, eu tenho repetido para vocês, eu posso ficar mais um minuto aqui, mais uma hora, mais um dia, mais 10 dias, mais um mês, um ano, 10 anos, 20 anos, 30, não importa, o importa é a hora que você fechar os olhos aqui, você não esteja leproso para ir para o céu. O leproso, por favor, não é a doença. Leproso que não esteja separado de Deus. Que você vá com os anjos do Senhor. Como a Bíblia fala, a parábola do rico e o Lázaro, o mendigo. Os dois morreram. Sabe quem buscou Lázaro? Foram dois anjos. O outro foi direto para o Hades. Foi direto para a perdição. Coisa séria. Então nós temos que levar as pessoas a Cristo para nós então lutarmos pela nossa família, porque primeiro está a nossa salvação. Crê no Senhor Jesus Cristo, serás salvo tu e a tua casa. Se você não é salvo, você não pode buscar a salvação da sua família. Outros vão buscar, mas se depender de você, sua família não será salva, porque primeiro tem que ser você. Então, você tem que tomar a decisão, eu quero ser salvo, eu aceito Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Crê no coração que Jesus morreu pelos seus pecados, crê no coração que Jesus ressuscitou dentro dos mortos, fala para ele, me salva Senhor, ele vai te salvar. E quem já tem a salvação, está fazendo coisa, se arrependa, não espera chegar os príncipes da Babilônia não, tirarem o teu reino, tirarem a tua vida, que é pior ainda. Esse homem que se humilhou, Deus levou ele de volta ao seu reino e reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Aí pessoal, eu ainda não dei essa parte, que eu vou só comentar agora, depois eu vou entrar mais. E depois disso, edificou o muro de fora da cidade, ao ocidente de Gion, no vale, a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel. E o levantou muito alto, também pôs oficiais valentes em todas as cidades fora de Judá. Veja onde você está fraco e se fortaleça. Busca a sua comunhão, que ele se aprimore na santidade. E tirou da casa dos seus deuses, tira o erro, não adianta só pedir perdão, isso não adianta. A Bíblia fala Provérbios, viu como é que eu citei Provérbios hoje? 28:13, o quê? O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Vai alcançar a misericórdia, vai alcançar a graça, vai alcançar esse amor de Deus, vai alcançar a misericórdia de Deus, e foi o que ele fez, ele alcançou aqui, mas tem como, e deixou a idolatria, tirou, tem que tirar, é verdade, e mais ainda, ele diz, e tirou da casa dos seus deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade, e reparou o altar do Senhor. Quer dizer, tem que ser santo o altar. Olha aqui o altar, é o seu coração. Vê se tem mágoa, tem ódio, tem essas coisas, limpa, Deus faz uma limpeza. E mais, e ofereceu sobre as ofertas pacíficas de louvor, e mandou ajudar que servisse ao Senhor Deus de Israel. Aí você pode falar para a sua família, olha, é bom servir a Deus. Mas enquanto você tiver, como é que você vai mandar servir? Você está servindo? Já pensou, sabe aquele filme evangélico, que o pai era da igreja, família toda da igreja, mas ele não vivia uma vida como deveria de viver. E um dia a menina saiu para sair com as colegas, toda enfeitadinha para sair com as amigas. Ei, você vai onde? Ô pai, eu vou sair com as minhas amigas. Filha minha, sair com uma roupa dessa? De jeito nenhum, muda essa roupa aí. Ela botou as mãos nas cadeiras, pai, eu vi o que você estava vendo na televisão ontem. É coisa séria. Como é que nós podemos, então, também pedir alguém para servir a Deus se nós não servirmos? Então, nós temos que aprender a servir a Deus. Pega essa palavra.